Pronto. Oh. Ai, desculpa. Deixa eu ver. Desculpa, Gabi. Tá gravando, pronto. Bora. 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 Ó, Sem Jesus. É. Muito bom, né? Ela explicou que esse estojo ela ganhou lá na escola. No acampadento que teve. Você dormiu na escola, então? Sim. Sim? Olha. A gente teve outro que foi a primeira vez que o 5º ano teve, ou seja, a gente foi muito marcado porque no 5º ano, porque a gente foi o primeiro 5º ano que teve acampamento e o primeiro 5º ano que usou a roupa nova. Ah, entendi. Que legal. O uniforme novo? É. Entendi. Então, como eu estava explicando, né? A gente primeiro ouve, depois fala, né? A gente primeiro, quando a criancinha aprende a ouvir, depois começa a falar. E isso é muito interessante porque realmente nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então, mas como isso, Deus nos criou com um propósito, né? Para mostrar que nós realmente precisamos mais ouvir do que falar, né? E na Bíblia fala vários versículos disso, que a gente precisa ouvir, né, as pessoas, né? Que a gente tem que ser tardio no falar, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, né? Um versículo que fala isso, né? A gente primeiro precisa ouvir, estar pronto para ouvir. Depois a gente fala e assim, pra gente ficar bravo com alguma coisa, a gente tem que segurar a emoção, entendeu? Não pode ficar bravo de cara assim, né? A gente tem que ficar paciente, né? Ter paciência primeiro. E aí, nessa mesma lógica que o Paul Gelli ensinou, ele fala sobre a questão da leitura, né? Primeiro nós aprendemos a ler, é mais fácil ler, né? É mais fácil, porque para escrever tem que saber escrever as letras, tem que saber segurar o lápis, tem que ficar na linha, tem que saber as palavras, é um processo muito mais complicado, né? Para ler, a palavra ali já está escrita, né? Então a gente só tem que aprender como que funcionam os sons e aí a gente lê, né? Então por isso que a gente está conversando aqui para depois poder ler e depois poder escrever. Então, por isso que eu organizei o nosso encontro assim. Primeiro nós lemos e depois nós vamos escrever de acordo com o que a gente pensou. E aí eu estava falando sobre a definição da palavra, né? E eu achei muito legal que autor é aquele que aumenta, que cria, que começa alguma coisa, sabe? Então, vocês vão poder abençoar as pessoas com uma coisa que vocês começaram, sabe? Então, um texto, um livro que vocês farão, vai começar um movimento, entendeu? As pessoas vão poder pensar outras ideias a partir do que vocês escreveram, as pessoas vão poder sentir coisas a partir do que vocês escreveram. Então, vocês começam uma coisa e essa coisa ela aumenta, né? Ela continua acontecendo, né? E a escritora, porque a gente estava pensando em futuros escritores, né? Mas a palavra escritor significa quem é autor. Então, tipo, a palavra autor que é realmente a palavra principal, né? Sim. Quando a gente vai definindo assim, né? É a palavra principal. Então, Deus é o autor do universo. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar e tomar muito cuidado, né? Com o que a gente for escrever. Porque... Dependendo do que a gente escrever, as pessoas podem usar isso na vida delas. E se for uma coisa ruim, não vai ser... não vai ser bom, né? Porque você... É exatamente isso. Você começa um movimento, né? Uma coisa. Se você fizer um movimento que não for bom, uma coisa, né? Que não for boa, isso vai aumentar, vai fazer com que comecem ainda mais, né? Que se fortaleça uma coisa que não é boa, né? Mas a gente sempre precisa ter isso em mente e levar com seriedade isso, né? E a próxima coisa que eu queria falar, que até para poder continuar isso que eu tô falando aqui, eu queria fazer uma atividade com vocês. Essa daqui é a minha Bíblia. Eu, tirei xerox assim e aí trouxe, porque eu gosto muito dessa Bíblia, porque é assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês.
Tá vendo que tem tipo 4 colunas, né? Então aqui é como se ela tivesse aberta assim, as 4 colunas. Na verdade, aqui tá contando a mesma história. Esse daqui é o livro de Mateus. Esse é o livro, é o trecho de Mateus, o trecho de Marcos, o trecho de Lucas e o trecho de João. Então é a mesma história, o que cada um contou sobre essa história, entendeu? O que cada um disse. Muito legal, né? Porque na Bíblia comum, na ordem que a gente usa na igreja, assim, né? A gente tem que ficar indo um no livro, outro no outro, e tem que ficar abrindo assim, né? Então eu queria fazer uma atividade assim de... É porque eu tava contando com a Maria Luísa, né? Que aí ia ser certinho um para cada um, né? Mas agora vamos dividir aqui entre nós. E aí a gente deixa um sem ler, ou eu leio 2 e vocês lêem cada um. Maria, você quer... Maria, acho que falou da Maria, eu fiquei com a Maria na cabeça. Vi, você tem algum que você queira ler assim, que você queira escolher? Pode ser o Mateus. Mateus, tá. E você, Guel? Marcos, Lucas ou João? Qual que você... João? Então tá. Então já dá pra você ficar com uma folha e você fica com a outra. Aí, vamos fazer assim, então. Você ficou com Mateus? Eu vou ler... Lucas e Marcos. Eu vou ler primeiro... Marcos. Deixa eu pensar. Pode ler você. Você escolheu João, né? Então eu leio, ela lê Mateus, eu leio Marcos e Lucas, e aí você lê por último João. Tá bom? Certo. Então, só antes de falar isso, eu queria só reforçar a nossa Constituição, né? Então, hoje, pelo menos, né? Se Deus quiser, a Maria vai conseguir participar pelo menos uma vez, né? Vai ser legal. Mas eu acho que ela vai vir sim, porque ela disse até... Entendi. Então talvez ela venha mais tarde. A gente vê, né? Então, a nossa Constituição, então, hoje é uma professora, né? E 2 futuros escritores. Então, nós estamos aqui na casa da Ana Beatriz, que é a casa do Miguel também, né? A casa do Miguel, né? No caso, é a casa do Miguel. E nós estamos aqui com um propósito, né, de aprender como que a gente pode escrever melhor, né, como estudar sobre esse assunto, né, e como eu disse, para escrever a gente precisa ler, né, então aqui o mais importante é a gente sempre tentar ler, né, ler o máximo e ler sem pressa, cada um tem o seu ritmo de ler, né, então quando um tá lendo o outro respeita, presta atenção. Aqui eu queria ter trazido uma cópia para cada um, né, para todo mundo poder acompanhar. Hoje não vai dar, nas outras vezes eu penso nisso, por isso que eu trouxe um livro para cada um. Quando a gente for ler o livro, todo mundo vai poder acompanhar a leitura, né? Agora a gente só vai poder ouvir porque é um trecho diferente, né? Mas é importante que para a nossa Constituição, para que a gente possa ter a nossa aula, todo mundo esteja atento, né? E cada um no seu tempo, cada um fazendo o seu melhor, né? Com excelência, aí a gente consegue fazer a aula, né? Então era só isso que eu queria reforçar antes da gente começar mesmo. Pode ler, Mateus, Vi. Beleza. Mateus 21, 1 a 11 e 14 a 17. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que
o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados e lhes perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças dos recém-nascidos suscitados louvor. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Certo. Então, isso é o que Mateus fala, né? Betânia, né? Ele foi para Betânia. Então, agora vamos ler Marcos. Eu vou ler Marcos. Marcos 11, de 1 a 11. A entrada triunfal. Observem que é o mesmo título. É o mesmo título, né? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus. Puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então, esse foi o que Marcos falou. Vocês observaram que tem algumas coisas que são iguais, tem algumas coisas que são diferentes né? Tipo assim, a mesma história, mas tem umas coisas diferentes, né? Fica com isso em mente. Eu vou ler Lucas, tá bom? Depois você vai ler aqui, João. Pode ir. Vamos lá. Lucas. Manda bala. Lucas 19, 28 a 44. A entrada triunfal. De novo. Agora de novo, exatamente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram:
por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz na terra e glória nas alturas. Esse é um pouco diferente, né? Os outros tinham sido Hosana, né? Bom. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendeste nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Esse tem uma parte a mais, né? Que o Mateus e Marcos não tinha falado, né? Essa última parte, né? Ó, guarda essas folhas lá pro lado, pra não atrapalhar vocês. Se quiser colocar mais pro lado também, gente. Aí, vamos lá. Agora, João 20. Não. 2. 1 e 2, 21. 12. 12. 14. 12 e 12. Mais 12. Até o 29. 19. 19. Certo. A entrada do triunfal. Certo. Agora pode começar, hein? Vamos lá. No dia Você pulou essa palavrinha. tá. No dia seguinte, A grande. a grande multidão que tinha vindo para a festa. Ouviu falar de Jesus, que estava chegando. Jerusalém. A Jerusalém. Pegarão ramos de mais Esse é o P. pau de palmeiras e sairão ao seu encontro gritando. Pode continuar, você vai ler toda essa coluninha que nem a gente lê. Gritando.
Osana. Ah, é Osana. Uhum. Osana. Osana. Bendito, Uhum. bendito é o rei. Não. Bendito é o que vem. Uhum. E em Nome do Senhor. ah, valeu. É que é em nome do igual. Senhor. Pelo jeito é igual o que tá aqui. Qual é a outra? Qual Em nome do Senhor. Aham. Bendito Bendito é o é o rei de Israel. É. Esse é igual aos outros, né? Mas não é igual a esse daqui. Mas esses daqui tinha falado Osana, bendito e tal. Esse daqui não falou Osana, né? Só falou bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E esse falou paz no céu e glória nas alturas. Certo? Boa, pode continuar. Bendito é Israel. Uhum, Jesus uhum, Jesus chorou, não, Jesus o conceito conseguiu? conseguiu uma um jumento Uhum, e emo, emos, emo, e montou uhum. em não Como, aqui nessa linha, Com- como está está outro escrito. está escrito Uhum, não está escrito não uhum. não tenha medo Isso. se da a cidade Uhum. a cidade de Esse. Sião, Sião. a cidade de Sião, Uhum. se É que daqui pra lá. ah, e Eis. Uhum. que o céu O seu. o seu rei vem Uhum. aqui, Uhum. não vem montado Uhum. em um jumento, Jumento. em um jumentinho, Isso. jumento. Boa. Só de não, só de Depois. que Jesus Uhum. foi gloriado, Glorificado. glorificado, Uhum. eles se lembraram, Uhum. se lembraram se lembraram De. Ali em cima. de que Essas. essas Uhum. coisas Uhum. estavam Uhum. escritas Certo. a Respeito. a respeito dele eles foram Letra E. Fe. feitas Feitas. Certo. ao que A.
ao que a multidão Uhum. que estava com ele, Uhum. quando mandara Lázaro, Uhum. vamos lá, Lázaro, Lázaro, a sa, a sair do, 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 tum, da, do túmulo, Do túmulo. com C, né? Não é eu. Não. Pera. Sepulcro. Sepulcro, isso. Sepulcro. Uhum. Ressuscitou. Ressuscitara Uhum. aos mortos. Aos mortos. Sim, sim, sim. Aos mortos. Saiu do sepulcro e ressuscitaram os mortos, sim. Tá certinho. Continuou. Continuou a ser Daqui pra lá. como? Não é ser, é esse. Verdade. Tudo bem. Continuou a esse. A espalhar Uhum. fato, O fato. muitas Uhum. pessoas Uhum. por terem. Por terem ouvido Uhum. falar, falar que ele realizará tal milagre, sinais, Sim, ó. tal sinais Milagrosos. milagrosos Uhum. Foram. aos seus encontros. Sim, tá certinho. E assim os cadê? Os fariseus, Uhum. os fariseus, como eu senti. Não tem problema. Foi na parte de baixo. Não. Os fariseus. Os fariseus desceram Uhum. uns para os outros. Uhum. Não conse
É por causa do aparelho. É ruim mesmo usar É aparelho. ruim. Fica tranquilo. Já tá na última linha já. Tudo. Não Não conseguimos. Não conseguimos nada. 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 Uhum. Nada. Olhe. Não é? Tá certo. Olhem. Olhem como. Uhum. Olhem como o meu Mundo. Olha o meu mundo. Olhem como o mundo. Olha como o mundo. Tudo. Uhum. Tudo. Vai Até a terra atrás. dele. Olhe como o mundo todo vai atrás dele. Então, os fariseus, tipo, em todos os trechos, né? Obrigada, Miguel. Obrigada, Vitória. Como todos... Miguel. Como todo mundo, tipo, em todos os trechos, fala sobre os fariseus, né? Tipo, como os fariseus... Posso pegar aqui? Como os fariseus, eles, tipo, realmente, em todos os trechos aparecem, né? E aí, por que eu pensei da gente ler esses trechos como uma introdução, assim, da nossa oficina? Porque eu queria mostrar para vocês como, assim, uma mesma história, ela tem vários pontos de vista. Então, Mateus escreveu uma coisa que Marcos complementa, que Lucas complementa e que João complementa, né? Cada um tem uma visão, né? Um ponto de vista de como a história aconteceu. E Deus tem um propósito em cada uma dessas jeitos de contar a história, entendeu? Por exemplo, João, Marcos, olha como o trecho de Marcos, ele é mais curtinho do que o de Mateus e o de Lucas, né? Tipo assim, Mateus é enorme, Lucas é grande e Marcos é mais resumidinho, né? Ele conta a mesma coisa rapidinho. Então, João, ele conta uma história mais, não tão parecida, né? Ele conta só rapidinho, ele nem falou. O João, ele só falou assim, João conseguiu um jumentinho e montou nele. Tipo, todos os outros contam toda a história, né? Tipo, vai lá, se eles te perguntarem, você fala isso. Aí eles foram, realmente perguntou, eles falaram isso mesmo. E aí, tipo, todo mundo, eles contam várias partes, né? João, ele já é papum, assim, né? João, ele tá contando outra parte da história. E aí, eu queria mostrar pra vocês como, assim, cada um tem um ponto de vista da história que Deus faz na nossa vida, sabe? Deus sempre age na nossa vida e tudo que a gente faz ou escreve faz parte do que Deus faz na nossa vida, entendeu? Sim. Mesmo se a gente escreve uma história de ficção, por exemplo, como C.S. Lewis escreveu, né? Até O Peregrino é uma história de ficção, mas é uma história... Todas as histórias contam o que Deus faz ou não faz na nossa vida, entendeu? Mesmo as que a gente inventa, existe uma forma da gente falar sobre Deus e não falar sobre Deus, né? Existem histórias que são inventadas, que não falam sobre Deus. Existem histórias de literatura, né? Assim, de não ficção, né? Que não falam de Deus. Mas existem histórias que falam de Deus, né? Então, a gente sempre... O que a gente tinha falado antes, né? Que você falou, né, Vitória? Que se a gente começa uma história ruim, né, ou conta alguma coisa a mais, isso vai influenciar as pessoas, né, vai mudar como as pessoas pensam e tal. Então, da mesma forma, quando a gente escreve qualquer história ou qualquer coisa assim, né. Então, era isso que eu queria falar em relação a... Só um minutinho. Essa pós-graduação tua? Não. Como chama? Unievangélica, a faculdade. O curso é de Cosmovisão Cristã. E aí, o que ela fala? Sobre que se você escreve um livro mal... Sim. Exatamente. Então, tudo que a gente escreve vai falar sobre Deus de alguma forma, ou contra Deus ou a favor de Deus, né? E cada um tem um ponto de vista sobre a história, né? Assim como
Mateus conta de um jeito, Marcos conta de outro, Lucas conta de outro e João conta de outro. Isso acontece em casa também, né? Tipo assim, tipo, a sua mãe conta a história de um jeito, o pai conta de outro, a avó conta de um jeito, o vô conta de outro, né? Tipo assim, a mesma história, cada um vai enfatizar uma parte da história, né? E aí, eu queria ler um trecho desse livro, como a gente começou mais tarde do que eu tinha imaginado, e tem a aula e tem tudo que a gente vai fazer depois, só eu vou ler mesmo, e um trecho que a gente começou 45 minutos depois, né? A gente começou 2h45, né? Então, o que eu tinha programado não vai dar tempo de fazer tudo. Mas aí eu vou ler um trecho desse livro aqui, para eu poder compartilhar uma outra questão sobre ser escritor, né? Sobre como a gente pode escrever e o que eu estava pensando da gente escrever e tal, né? E aí eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida até agora, querem falar sobre alguma coisa em relação a isso. Quanto tempo vai ser a aula? Então, eu tinha pensado em fazer uma aula... Tudo bem. Posso guardar aqui? Depois você vê aqui, Não, é um documento do meu irmão, isso daqui. Uau, total. É, de dentista. Não. Meu irmão fez um desenho no papel. É. Por isso que eu tô achando estranho. Essa é a letra dele mesmo. Eu tinha pensado na aula ter 2 horas, certo? Então ser das 2 horas até as 4 horas. Lá tarde. Exatamente. Só que a gente começou, já era 2h45. Era 2h45, lembra? Que tipo, 2h30 foi a hora que a gente deu um intervalinho. Ou seja, a gente vai ficar mais ou menos até umas 4h45, 4h47. 4h50. Sim, mas é porque o que acontece? Tem a aula do Miguel de música. E que a Ana falou que você pode ir junto pra participar. E a aula é às 5 horas, entendeu? Vixe, eu não sei se quer ir junto, não. Mas vai ser legal. Não, é que eu já fiquei com outra pessoa e ela me levou em de xadrez. Entendi. Mas você não gosta muito de xadrez? Mas eu entendi como é que joga. Até que é legal. É. Você sabe como é que joga? Sei. É mó legal jogar. Você gosta de xadrez? Gosto. Você sabe de todas as regras? Ou você sabe da promoção? Dá o quê? Promoção. Promoção? Não. Promoção não. Sabe, eu chamo de cavaleiro, aqueles primeiros bonequinhos. Os peões. Isso. Sabia que se você chegar eles no último, que é o oitavo, já que eles estão andando pra frente, o que você vai fazer? É o seguinte, na verdade é bem simples. Você ganha meio que uma promoção do peão. Ele é E promovido. Aí, não, você pode escolher qualquer um pra ele virar, menos o rei e ele mesmo. Porque o rei, né, só tem um, e ele mesmo não consegue sair dali. Ou seja, você pode ter mais de uma rainha. Entendi. Ou seja, ele vai meio que continuar sendo a mesma peça, mas é como se ele fosse uma rainha. Ele ganha os poderes da outra peça. De qualquer outra peça que você que quiser. legal. Tipo, ele pode ser um cavalo, ele pode ser um bispo, ele pode ser tudo. Entendi. Muito legal. Legal mesmo, legal. Muito legal, entendi. Mas aí a gente vê direitinho, tá bom? A gente conversa direitinho pra ver se você quer ficar ou não. A gente pode ir juntos pra lá. Aí você vê como que é o ambiente, a aula, o Miguel explica um pouquinho, o professor conta um pouquinho. E aí você vê qualquer coisa É que eu acho que hoje eu ia ficar mesmo. Ficar o quê? Eu quero ficar mesmo. Na aula? Não, ficar Aqui? Tá bom. Mas é porque a gente tem que levar o Miguel de qualquer maneira, entendeu? Eu sei. Então, e eu preciso ir nos correios também. Então a gente precisa. Eu vou junto. Todo mundo precisa ir de qualquer maneira, entendeu? Aí a Você vai buscar gente. no correio? Agora a gente vai levar os livros pra lá. Entendeu? Aí por isso que não dá pra gente fazer a mesma aula que eu tinha pensado e só atrasar um pouquinho, entendeu? Porque a gente tem que arrumar os livros pra poder levar e imprimir o negócio antes de ir, entendeu? Então não dá pra gente ficar até o horário, entendeu? Agora tá dando 1 hora de aula. A gente já fez várias Então coisas. a gente ficaria então até umas 4h30 por aí, né? Então, Por aí, pra ele mais ou conseguir menos. se arrumar. E também porque os correios fecham às 5 horas. Então não dá pra gente atrasar. Porque lá fechou, entendeu? Não tem como fazer. Fechou, acabou, não dá mais pra voltar. É tipo,
sexta-feira, sextou. Quem não fez, não faz mais. Exatamente. É um Shabá. É verdade. Tipo, quando chega a hora do Shabá, é Shabá, Todo né? mundo pro mundo. É verdade. Né? Gente, mas eu não gostei de ficar lendo tudo aquilo lá, não. Ah. Meu Deus, eu tava morrendo de fome. Sim, E eu eu comendo também só tava o morrendo ovo. de A fome. gente nem comeu ovo, que é a melhor parte. É, então, o ovo demorou, né? Tipo, É, o ovo é a esqueceu melhor de... parte, gente. E ele tinha costela, ele já tinha costela de frango no prato dele. Ah. Isso é tão injusto. Mas acho que ele não comeu a asinha de frango. Ah, É, acho que não, acho que Eu ele só comi, comeu eu depois. comi. Não, é porque o Félix tinha a gente fez no prato com guardanapo, né? O Félix tinha um outro prato, assim, com vários potinhos que tinham uma coisinha em cada um. E aí eu acho que o frango não tinha um pra cada um, entendeu? Por isso que eles não usaram, entendeu? É. Mas... Nossa, demorou muito mesmo, né? Meu Eu Deus, gostei. que leitura... Foi legal, mas... Aham. Não, eu não tenho Dá, coragem de dá, aprender o A. Porque é muito confuso. Tanto que hebraico é a língua do Israel. De Israel, exatamente. E você sabia que a Bíblia é escrita metade em hebraico, aramaico, né? E a outra metade é em grego. E aí eu gosto muito de aprender grego, porque eu também posso ler a Bíblia em Eu vi grego. até que você tem Duolingo instalado. Sabia Sim, que quando sim. você consegue 30 dias, É. você ganha o super por 3 dias, que é muito bom, que você pode praticar seus erros. Você tem vidas infinitas nesses 3 dias, o REC acaba. E também tem uns bônus que você pode ver seus erros. E se você tiver missão de fazer coisa só de escutar ou só de falar, tem como você fazer. Entendi. Legal. É legal mesmo, né? É. O Duolingo E é você legal, depois a também gente pode ganha. ver. Se você quiser aprender alguma língua, Gal. Você também ganha uma Eu capa tenho- nova pro aplicativo de um Duolingo de fogo. É mó legal. O Eu meu já já é aprendi assim. italiano. Italiano? Eu também. Você não queria aprender hebraico? Eu sei falar Né? italiano. Mais ou A gente pode menos. ver se tem hebraico, Fala né? alguma coisa pra falar italiano. Tipo azul, por exemplo, você As sabe? cores eu ainda não Não. sei, mas eu O ainda que não você sei. sabe? Tomate. Tomate, é. Pelo que eu lembro é tomato. Queijo. Formaggio. Ai, E eu já fui numa pizzaria que é muito... macarrão. Pasta. Como assim? É igual Que é em muito- inglês, né? Pasta. É, que é muito legal. É. Que... Agora, os meses da semana em italiano. Vixe, isso daí já é um pouco complicado. Vai. Mas Tipo, eu já deixa tinha ela alguns terminar. animais em É, italiano. é. Aí, eu já fui numa pizzaria que o nome de algumas pizzas são italiano mesmo. Ah, Que o nome legal. do restaurante é Chef Gata. Hum. Que em italiano é que legal. Sério? Um restaurante chamado Que Legal. Que legal. Engraçado, né? Que Tipo legal. assim. Que seria Chef Gata. Aham. Que legal. Que legal. Eu tô com que legal. Sim, sim. E um nome de uma pizza tem pizza que é formaggio, tem outra que é mortadela, só que com 2 T's. Mozzarella? Por aí. Acho que é. Mozzarella é um tipo de queijo, eu acho. Tipo de queijo. E aí tem outros nomes que eu me esqueci. Só que Toma tem um que seco. eu achei muito errado. Tomate seco. Que tem uma que era de... que tava falando que era de maçã verde. Não era mais fácil falar... Verde eu não sei falar em italiano, mas não era mais fácil falar mela verde. Mela é maçã. E Entendi. o plural do italiano é muito fácil. Porque simplesmente... Por exemplo... Não tem vamos o S dizer, no final? Não. Ah. Por exemplo, peixe. Uhum. Que se escreve P-E-S... Não, pera. P-E-S-C-E. Que é... Peixe. Fala peixe. Peixe. Ah, tá. Aí, Peixe. no italiano, as palavras masculinas, É. se não tiver um I, uma letra antes, É. você só vai trocar a última letra por I. Tipo, Ah. peixe. Fica peixe. Ah, entendi. Que Peixe são é- peixes. Entendi. E os ou as é I.
Sim. Entendi. É Então, tipo, em vez de pessoas, Tipo- seria pessoí. É, por aí. Em vez de Então, mesa, seria Por mesi. exemplo, nesse exemplo que eu disse, Mas, por exemplo, Mas- formádio. Ah. Formádio tem I uma letra antes, ou seja, você só tira o O, que fica formádio. Entendi. E, por exemplo, vaca. Ah, é verdade. Fica meca. Quer dizer, muque. É Muque. isso, muque. Porque vaca, É em italiano é muca. Muca. nunca. Muca. Não, Em passarinho japonês? é mais que mais varam. Em japonês. Uccello. O cello? Em japonês. Hã? Japonês. Japonês eu não sei não. É. Então, Sim. não, mas também Sim. fizeram muito Sim. errado com o macaco. O macaco ficou chimia. Chimia e chimi, né? Que o plural é chimi, é isso? É, É. isso, chimia. Entendi. Não, mas uma coisa que eles fizeram muito errada, é porque no italiano, Hum. cobra, pelo que eu lembro, é serpente. Só que aí, já cobra é feminino, né? Só que serpente é masculino. Aí o estranho é que você fica falando serpente masculino. Aham. Como se fosse masculino. E às vezes... Ah, não, pera. Eu acho que é o contrário. Acho que serpente você fala feminino, mas não faz sentido É a nenhum. serpente, né? Porque, tipo... Hum. Tem gente que fala o serpente, a serpente. Hum. É complicado. Hum. Mas italiano realmente é uma língua muito fácil. Que É até legal. legal de aprender. Legal. Urso só muda o O. Quer dizer, Ah. o U, que vira urso, Urso. Engraçado, né? né? Urso. Italiano é uma língua engraçada. Por exemplo, manteiga. Quero ver você adivinhar como é que fala. Manteiga. Manteiga. Acho que em espanhol que é manteiguilla, né? Isso. Deve ser, né? Em inglês é butter. Ó. Em grego eu não sei como que é manteiga. Deixa Deixa eu ver. Não, mas eu aprendi manteiga do nada. Não, É. não. Não, desiste. eu vou pesquisar o em Ah, grego. sim, Em grego. sim. Deixa eu ver, em italiano, manteca? Não? Ai, que engraçado, mano. Como que é? Manteiga em grego. Deixa eu ver. Vamos ver o de grego primeiro. Pai amado. Olha como que é a letra em grego. Oi, Tucu. Na verdade Caramba! não, ó. Peraí. É que tá abaixo. É? Vou Quê? tirar. O que votirou tem a ver com isso, gente? Pra mim isso aí é boltutu. Não. Gente, Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Vou nossa, tirar. manteiga. Nossa, tudo isso pra manteiga. Vou Por isso que eu nunca vou tirar. aprender em grego. Você sabe que eu vou Vocês fazer uma desistem? música? Realmente Não. desistem? Não sabem como é que se fala? Não, manteiga em italiano não sei como que é. Fala. É fala, leite, Não. leite, não sei o Tem que. nada a ver com leite. Como que é? Burro. Burro? Manteiga em italiano é burro. Burro? B-U? Isso, burro. Burro ou burro? Um Burro, que R? nem a gente fala burro. O animal. Nossa, gente. Manteiga mal. Pode até pesquisar. Deixa eu ver. Manteiga em italiano. Burro. Aqui, ó. Burro. Burro. Tudo. Burro. Olha, Tradução. um burro. Você poderia me passar o burro? Aham. Ou seja, quando você fala, pra mim, Muito burro obrigada. não é mais uma agressão. Tipo, se alguém me chama de burro, Uau. pra mim a pessoa tá me chamando de mole. Manteiga. De mole, é Tipo, verdade. Sua manteiga, seu animal. Entendi. Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Então, Valeu. isso é interessante porque como a gente pode ver como as palavras São diferentes. elas são diferentes e têm muitos significados. E às vezes uma palavra. Sabe uma coisa, gente? Olha isso, presta atenção. Vocês não estão preparados. Olha isso daqui. Abram aí, tipo, na segunda página, assim, né? Tipo, como se fosse a segunda página.
Calma aí, vamos. É antes dessa página, Gel. Que Antes. droga é essa? Eita. Ah, então, é isso que eu tô achando estranho. Calma. É porque esse tá autografado, esse livro. Me empresta, deixa eu ver uma coisa. Isso. Esse livro, Gel, esse é o dela. Podemos saber de uma coisa. Esse é que eu emprestei. Por isso que tava com um negócio do meu irmão dentro, porque esse é meu. Podemos saber de uma coisa. Aham. Olha aqui essa língua, Gel. Uma coisa muito Dá pra fácil. entender alguma coisa? Isso daqui não é inglês, nem italiano e nem E espanhol. nem aramaico. Nem aramaico. Porque Ah, o nem aramaico tem francês. uns. Aramaico tem umas cobrinhas assim, ó. Aham. E nem francês, porque francês tem... Ai, eu dei o francês, ele copiou o inglês e o italiano. Ah, que horror. Porque o E, sabe quando você fala Aham. tipo, é bu, você... Da- O E, o acento fica ao contrário. Só que o francês, desgraçado do francês, Calma. Copiou. Tadinho do francês, não tem culpa de nada. ele copiou. Só que em todas as vogais ele fez isso. Se tem esse acento, ele só vira. Aí se dá uma raiva. E eles também colocam, tipo, a vírgula lá em cima, que é do inglês, C, vírgula e lá em cima de novo. Ah, apóstrofe, Não né? faz sentido algum. Cada língua tem uma característica, né? Não, tem mas eu nunca vou muitas- aprender francês, porque quem fala que francês é mais fácil do que italiano é maluco. Maluco. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu vou Vocês, aprender aramaico. vocês sabiam? Aramaico. Aramaico é legal, né? Mas aramaico só tem no de inglês, porque o de inglês, você sabe que tem Ah, toda sim, aquela sim, coisa sim. de A língua. lista, né, de Eu línguas. me sim. imagino aprendendo ritual. português em inglês. Ritual Eu, e tipo, ritos. como é que você fala oi em português? Meu Deus, eu não faço ideia. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre a nossa língua. Vocês sabiam que para o estrangeiro, especialmente para o grego, principalmente, eles não entendem o nosso não. A palavra não. Eles falam now. Now, exatamente. Tipo, Eles- agora. É. Não é agora. Não é agora. Não, mas Não é agora, não. é o som, sabe? Eles não esse esse a que a gente tem, porque Mas na sabe verdade como eles que não eles são. estão falando agora em Aham. inglês? Tipo, Sim, now. Now. Sim, Now. sim, É tão estranho falar isso. É. Eles não Não. conseguem falar o não, sabe? Eles não conseguem falar o acento, porque em inglês, Uhum. não é que não tem acento, acento tem, só que esse acento não existe. Não o tio existe, não o existe. tio não pra eles. existe, o tio não existe. Então, na verdade, Depende. é muito. O tio existe sim, Ah. cada um tem um tio, menos os órfãos. Não, mas os órfãos também têm tio. Ah, é só é? porque eles não conhecem, né? Faz sentido. Mas é uma coisa séria, né? Mas. A gente vai ler, Eu vou ler só um trecho. Mas eu só queria. Eu vou lançar um desafio, então, Vamos sobre traduzir leitura. Eu quero ver. Sabe quem que Quem escreveu consegue isso? traduzir isso? Sabe quem que Eu escreveu? sei, De o quem é? John tal. John Aboyan. Então, você. Olha, eu chuto que. Ah. Euzinha, chuto Ah. que é indiano. Não, Porque, esse é- gente, olha isso. A Olha letra. isso. Mas Olha isso. não é normal. indiano. Não é desse mundo. É uma língua que chama concomba. De um povo chamado concomba. Eu só imagino a palavra macumba quando você fala isso. Não, mas não tem nada a ver. O som é Concomba. parecido, né? Concomba. Mas é concomba o nome da. Então isso falaria Urumbor, Ninla, Duiha, Anibi, Uhum. a Anibi, no caso, Shakpen, Buiá, Neki, Udi, Ihapoban, ai que estranho, Diti, Ni, Que, Can, Nifonquim, Uni, Ia, Tarpon, Amar, Ulanka, Iomofá, Lin, Ka, Eu acho que é Kapá, limofal. deve ser. Limofal. Inrou, Ia. Gente, pai amado. Mas eu Essa vou língua dar, que eu eu vou não dar falo umas muito. dicas pra vocês. Eu acho que é indiano ou em Não francês fala ou que eu vou começar a aramaico. aprender isso no Não. Eu Eu tô acho que é falando. aramaico. Esse texto aqui Eu é um acho que é versículo. Não é do povo, da língua.
É do povo Concomba. É a Concomba. língua do povo Quem Concomba. come lá? Não sei também. Babaca. Não sei. Bia. Babaca que Mas come esse é- daqui, sabe que texto que é esse? Não faço ideia. João 3,16. Que? Não, nunca. Nunca, nunca. É o texto. Oh yeah, nunca. Nunca vai ser João. Pra mim isso nunca vai ser João. Pra mim isso só vai ser uma frase. Ou Uma ou frase. Mas e Ou se jogar tivesse o- em italiano? Aí seria mais fácil, né? Sim, mas aqui também é só uma outra língua, Ou- assim ou como... se Mas for- italiano é mais aramaico. fácil do que esse negócio aqui. E Sim, italiano é mais fácil de ler. Mais fácil. Ou sim, aramaico. concordo. Só tem o sotaquinho. Poderia ser Bem aramaico também. e aramaico? Poderia ser. Mas esse é o Mas não versículo João 3,16. Então, esse livro É muito confuso. eu escolhi pra gente ler porque quem escreveu foi a Inês Augusto Borges, Ó, chefe. minha ex-chefe. E quem ajudou a fazer esse E livro, ela me autografou. ela autografou, exatamente, tá com o seu nome. É, Quem escreveu esse livro foi a Inês. Quem fez essas ilustrações belíssimas foi um homem Lúcio. chamado Henderson Fondelo. Não, ele foi um pintor. E quem Ele é ajudou... pintor ou ele é um pintor? Olha só que legal, Quem- ninguém sabe onde eles estão. Quem? Os concombas, eu descobri agora. Então, mas aí a gente vai descobrir essa Mas história. o que come? O que comem, onde vivem. Onde vive? Olha, na verdade, eu descobri que a comida de cada, sabe, país é muito diferente. Porque assim, gente, a comida do Brasil é um ovo frito com um bacon bem oleoso. E E uma aramaico? tapioca, um macarrão, dá pra comer tudo junto. E aramaico Já, come... tipo, os japoneses, eles comem de um jeito muito mais estranho. Eles comem cenoura no café da manhã. Isso é questão de dieta. Dieta matinal. E os italianos, por exemplo, nessa pizzaria que eu disse, que se chama Chef Gata, Hein? antes deles passarem a pizza, eles dão um pão. Só que não é um pão qualquer, tipo, pão. Não. É um pão italiano. E ele realmente é muito bom. Bom. Ele é bom num nível que... Temos- Uau! Tipo, eu viveria na Itália se fosse só pra comer aquilo de café da manhã. Entendi. Burrata. Tanto que a escola deles é mais rápida do que a nossa. Entendi. Tem 4 Um horas. queijinho, uma burrata. Mas eles têm que estudar em casa, né? No Japão eles têm o costume de estudar em casa também. Mais horas. Ah, é? Ah, o Japão eu sei. O Japão... Então, Ai, não gosto do Japão. Por quê? É porque a língua deles é simplesmente assim, tipo, você vai Xinga, falar, mas, eu vou beber água, você fala, Xinga. beber água, Água, xinga. você fala, beber água, eu vou. entendi. É Beber porque, água, eu tipo, vou. não é uma palavra Xinga, completa. água e vó. O significado não é Uniforme. completo, mas E Mas aramaico? cada língua, E é aramaico? diferente. aramaico, cada japonês, o francês, o italiano, cada uma tem a sua individualidade, sabe? Assim como cada um de nós aqui somos diferentes um do outro, temos dificuldades diferentes, Você é temos... mais velho do que eu. Sou bem mais velho do que vocês dois. Quantos anos você tem a propósito? E você tem quantos? Tenho 25, Ai, amado. E eu tenho 17. 17. Morrendo Você de não hoje. namora, não? Nossa, que triste. Parece a minha prima, ela tem 24 e não namora ainda. Mas não é triste, sabe, Vitória? Porque Deus tem Não, um mas o mais tempo... triste é que ela é que não minha. Ela tem quase meu tamanho. É sério. Mas essas coisas, Ba- não dá pra gente falar que é triste ou feliz, porque Deus, assim como a gente viu aqui nessa história, Deus tem um propósito para cada pessoa e Deus criou cada um de nós de um jeito, entendeu? Então, não é triste que uma pessoa é mais baixa e a outra pessoa é mais alta. Cada um tem as suas seu jeito. características, Deus entendeu? criou cada pessoa. Às vezes eu tenho deixado ela baixar por algum motivo. E outra, para algumas coisas, ter baixa estatura é Não melhor. É ruim, não Exatamente. É ruim. Para Tipo, outras. pra você brincar de esconde-esconde, você pode se esconder dentro do armário. Exatamente. Exatamente. Se eu tentar me esconder dentro do armário, você acha que vai dar quebra. certo? Exatamente. Primeiro que eu não vou nem conseguir entrar. Depois assim, quando eu entrar, ele Você vai vai. ficar mais ou menos assim. Exatamente, porque eu sou Meio amassada. muito grande. Você tem fobia?
Não. Tipo, fobia de ficar em lugares apertados? Não. Que bom, porque essa fobia é muito chata, é sério. É como se... Tem uma coisa que eu não gosto, é o Museu das Ilusões. O meu pai Porque tem. tem umas Museu do quê? ilusões... Desculpa. Ilusões. Ilusões, Eu gosto ah, das é. ilusões. Tirando a ilusão em que parece que tá tudo se movendo, é sério, isso é Ah. muito estranho. Da agonia, assim? Dá. É, Eu tenho como fobia eu de gosto. uma coisa. O quê? Escuro. Conta. Ah, entendi. Eu não tenho problema Nossa, nenhum. sabia que eu já conheci gente que tem fobia de livro? De livro? É triste, né? Nossa, isso é triste. É, isso é triste. As fobias realmente é uma coisa que dá pra gente achar triste ou não, porque Tipo, isso limita a pessoa, É, né? Tipo, a pessoa não isso consegue fazer é, as coisas, exato. né? A minha mãe, ela tem fobia daquelas coisas, sabe? Colmeia, por exemplo. Não gosta de ver. Sabe? Que tem vários pontos, espaços. Ela não gosta de ver. Entendi. Tem gente que realmente tem essa questão. Eu É. conheço uma outra A pessoa minha que mãe tem. realmente não gosta. De Quando ela ponto, vê, ela de fica com zero. agonia. Ela De realmente zero. não gosta. Diz dele Você assim. tem certeza que não tem fobia de nada? Não. Nadinha. Você tem medo de alguma coisa? Abelha. Gente, alguém tem que ter medo de alguma coisa, é sério. Injeção. Não. Cirurgia. Também não. Meu Deus. Tirar dente. Não, é que assim, não é que eu tenho medo, eu não gosto, entendeu? Ah. Tipo, eu não Ah, gosto. tá. Por Mas exemplo. cadê a fobia? Não, é não gostar, entendeu? Fobia Tu tem é uma ferro coisa, na tua boca. na verdade, Sim. Tem ferro na tua boca. Que se deixa, pela a que palavra te deixa mesmo, possibilitado de alguma coisa aleatória. Por exemplo, é, às vezes eu já tive fobia desse negócio de ficar amassado, porque realmente é muito estranho. Por exemplo, tem um jogo que é bem assustador, é de monstro. Lá. E aí, tem muitas salas, tipo, pra você ter uma noção, a sala mais segura é o quarto 947. Quê? Sendo que o número máximo de quartos é mais ou menos 1 zilhão e pouco pra Nossa. você sair desse jogo, é sério. entendi. Tem uma saída secreta, mas é muito difícil chegar lá porque tem muito monstro. Mas tem uma sala que vai encolhendo a parede, é muito estranho, é sério. Esse é tipo um jogo de fobia mesmo. E aí vai encolhendo, vai ficando cada vez menor. Mas não parece ser um jogo muito legal, então, né? É, não. Tipo, se. Eu nunca joguei, eu só já ouvi falar mesmo. Entendi. Mas então, é que assim, na verdade, se a gente for ver, estamos falando sobre livros, né? Sobre palavras escritas. Se a gente for ver o significado da palavra fobia, é um significado muito sério, sabe, Mig? Não é só Meu pai. medo. Meu pai tem É fobia. um medo que te É. Meu pai possibilita tem de fobia alguma de coisa. elevador. Não, Chega. mas as Sim. pessoas dizem. Impossibilita, né? Isso. Impossibilita. Porque possibilitar é sim, deixar. sim. O meu pai tem fobia Impossibilitar. de elevador cheio. Entendi. Tem muita pessoa de fobia. Ele sai na hora. Se tem uma coisa que eu não gosto, Lugar é escuro, quando as tem pessoas medo. ficam falando, por que você Caverna. não perde logo o medo de ter medo do escuro? Fobia é uma coisa que não tem como você tirar. Você vai viver até o final da sua vida. Mas eu acho que até a fobia dá pra tirar, sabia? Só é uma Como? coisa mais séria. É um processo Aí mais eu vou pro meu longo. pai. É. Eu vou pro meu pai. É sério, tipo, eu. Mas se é um tem lugar processo- escuro, eu sei que eu tenho 11 anos, mas eu não consigo ir pra lá. Entendi. A não ser que eu acenda a luz e eu esteja com alguém. Se Sim. não, Mas é um processo, entendeu? Tudo, na verdade, assim, tudo na vida é um processo. É que tem processos que são rápidos. o livro é um grande dos processos. Exatamente, um livro é um grande dos processos. Então, tem situações que a gente escreve o livro muito rápido. Tem situações que a gente demora mais. Então, esse processo ele é mais longo. Então, não tem problema a gente ficar... Por exemplo, tem pessoas que ficam 10 anos para escrever um livro. Caramba. Entendeu? Tem pessoas que em 10 dias escrevem um livro. Ah. Sempre é um processo. Mas às vezes para umas pessoas demora mais e para outras. Então, toda fobia, se a pessoa realmente quiser ficar sem essa fobia, é possível ela não ter mais fobia, sabe? É um processo. Só que é um processo, no caso da fobia, muito difícil, entendeu? Ah, então eu fiz a pergunta errada. Você já teve fobia? Não. Abelha. Nossa, que sortuda. Abelha. E você? Eu. Você tem Eu tinha fobia? um pouco de medo, assim, Não. de, Só meu pai que tem. de escuro, Só sabe? Eu tinha, não, mas isso mas é era medo. medo, Medo não é uma era, coisa, não fobia era é- fobia. Medo de você ficar. Medo A maioria é das uma coisa pessoas- simples. Isso. A maioria das pessoas que tem medo do escuro, normalmente, quando elas crescem, esse medo passa. Mas no meu caso, é sério, não passa. Tipo, por exemplo, toda vez que eu tô no escuro,
tem medo dele, não significa que você tem medo do escuro. Significa que você tem medo do que tem no escuro. Sim, é verdade. Que, tipo, é que eu já tava andando lá pra pegar meu carregador, porque meu tablet tava quase sem bateria. Aí tava tudo escuro porque tava de noite. E aí, o meu cérebro começa a pensar em uma coisa preta se mexendo. É sério, isso dá muita agonia. Ou seja, toda hora que eu vou dormir, o meu pai pede pra apagar todas as luzes. Quando eu apago a última, eu apago super rápido assim, enquanto ela tá desligando, fecha a porta do meu quarto e fico tipo, sobrevida. Sim, sim. Mas é que, na verdade, sabia que O meu pai também faz isso. É? Juntou todas as luzes da sala do meu quarto. Entendi. Então, o escuro, mas o escuro, só quando tá realmente tudo escuro não dá pra ver nada, né? Mas... Sabe o que eu gosto de fazer? Dormir na sala. Você gosta de dormir na sala? Amo. Também é mó legal. Amo dormir Você na fica sala. vendo TV, se capota. É, não. Mas é sério, Você eu sabe vou que tem fazer. uma TV no meu quarto, mas, gente, é bem mais confortável dormir no sofá do que na cama. Bom, pra isso que eu maioria vou dos adultos não, porque eles quebram a coluna. Mas no nosso caso, a gente tem que aproveitar. É bom, pô, é bom. Porque você vai comer o que você quiser, o café da manhã. Entendi. É, você já tá na sala, né? Já dá pra ir comer melhor, E né? tipo, Porque o quarto é... o melhor lugar pra dormir é a cozinha ou banheiro. Porque na cozinha, você pode pegar a comida quanto quiser. E pra você não ter medo do escuro, Chocolate. é só abrir a geladeira. Ah, entendi. Que ela tem a luzinha. Chocolate. E, no caso do banheiro, se você estiver apertado, é só tu levantar a privada e sentar. Uhul. É, exatamente. Uma máquina de tempo. Você sobe uma privada, você vai pra outra dimensão. Você faz assim, ó. Mas você não tem medo de nada, Gil? Eu não, só meu pai. Só meu pai. Assim, eu tenho um pouco de... De um buraco. Sim. Um dia ele foi para Israel, sem nenhum. E aí, engraçado que ele foi. Ele é a casa de Davi. E meu pai me fobia. E aí ele não foi. Entendi. A casa de Davi. É Falei, um pai, vai túnel, lá, pô. sabe? Vai lá, ó. É, Tira esse medo aí, Vitória. viu? É um túnelzinho bem compridinho, assim, fininho. E aí, Chama a casa de Davi. Sim. Lá em Israel. É Eu isso. vou. E Eu vou. sabe, Eu vou pra casa de Davi. olha só, Eu vou. gente. Tô pensando que eu vou, pô, eu vou. Eu não tenho medo de nada, pô. Cadê aqui uma das cenas? Ó, meu. Esse livro aqui é demais, vocês vão gostar. Olha só isso daqui. Pescadores. Maneiro. Essa cena aqui, vocês sabiam que é de um momento da vida dessa história que ele tá com medo? Tá refletindo sobre a vida dele, sobre o medo que ele tem. Vamos, sobre o medo que ele tem. Vamos fazer assim, eu vou começar a ler então esse livro. E aí vocês podem pegar a folha de vocês e aí vocês podem fazer anotação, desenho. Eu já fiz um desenho aqui, viu? eu vi. Pode pegar essa folha aí. Eu fiz um cacto saradão. Quem? Um cacto bem fortinho. Um cacto fortinho. Um cacto, isso daí? É. Entendi. Olha o cara que É o fortinho. musculinho do cacto. Pode pegar o lápis grafite, Uma fazer... caneta. Vocês vão prestando atenção e vão anotando o que vocês acharem de interessante, ou desenha, o que acharem interessante. Tá bom? Ah, tá bom, vou desenhar, acho mais fácil. Tá bom. Eu também. Mas pelo menos escrevam algumas palavras, tá? Beleza. Vamos fazer como se fosse um painel. Vocês já fizeram um painel? Sim. Painel ele tem palavras e tem desenhos, entendeu? Então podem ir fazendo. Deixa eu pensar. Hoje a gente faz assim mesmo. Por quê? Na próxima aula vocês abrem o livro de vocês e leem mesmo, tá? Mas esse aqui horas, então? A aula vai ser às 2 mesmo? Então, Aí ela sempre vai chegar mais tarde, aí você faz com ela, enquanto isso a gente dá uma esperada aqui. A gente vai ver direitinho. Eu vou conversar com a mãe dela. Como que é o nome da mãe dela? Você lembra? Boa pergunta. Não lembro.
Ninguém. Conversar com a Gisele, com a mãe dela, com a Ana, a gente vai ver direitinho. A mãe da Maria Luísa, você sabe o nome da mãe dela? Não. Qual a menina? Do cabelo preto? Cabelo Você preto, fez cacheada. Você fez um vídeo? Não. Não? É Uma a... tinha branca? Não é ela. É a da Peça, que veio na semana passada, que tava conversando, tava lendo o livro também, ficou conversando com a Maria, com a Vitória. É, pode estar, né? Lembra? Que ela tem uma irmã pequenininha e ela é maior, tem o cabelo bem cacheado. Mas não é a Ilha, a Luísa Ilha. O nome dela é Maria Luísa também, mas é outra menina. Vou começar a ler, tá bom? Tá bom. Então, aí vocês podem fazer desenho, mas escrevam algumas palavras também, tá bom? Sim, senhora. Sobre a história. Eu acho que é melhor pegar lápis, Gel. A Vitória te empresto. Eu tenho. Eu trouxe 30. Valeu. Então esse livro chama Onde as Garças Voam. Quem escreveu foi Inês Augusto Borges, mas conta a história de uma pessoa chamada Ronaldo Lidório. Você já se perguntou por que elas zoam por que os pássaros zoam em triângulo? Voam em triângulo? Não faz sentido. Mas é porque assim eles conseguem se ver. E na casa retalho, sabe como? Sabe como na casa retalho? Vão de cada janela com comida. Entendi. Eles vão e aí vê comida, come e voa pra pegar outras comidas. Entendi. Então, não sei também por que as garças voam desse jeito. Então eu vou ler pra vocês, tá bom? Ok. Tá bom. Quem nunca ouviu falar do Ronaldo? Esse é o título do primeiro capítulo. Se você é brasileiro, certamente já ouviu falar de muitos Ronaldos, pois esse é um nome bem comum entre nós. Talvez você até tenha um primo ou parente próximo que se chame Ronaldo. E se ele for menor que você, certamente você poderá chamá-lo de Ronaldinho. Ronaldinho Júnior. Talvez você até conheça também algum Ronaldo que já cresceu, mas continua sendo chamado de Ronaldinho. No Brasil é assim mesmo. Eu mesma já conheci um homem com 60 anos que era chamada de Nenê. Seu Nenê. Seu Nenê. Então, no nosso meio, é comum alguém que na infância era Ricardinho, ficar Ricardinho até a velhice. Que era Mariquinha, ficar Dona Mariquinha mesmo quando é bisavó. Mas eu quero contar a história de um Ronaldo que, mesmo se chamado de Ronaldinho quando era pequeno, acabou crescendo e sendo apenas Ronaldo. Ronaldo Lidório. Olha só, essa ilustração aqui. Então, dentre esses daqui, esse daqui é o tipo Ronaldinho Gaúcho, né? Tem o Ronaldo Fenômeno, né? E tem muitos Ronaldos, né? Muitos jogadores, né? Inclusive que chamam Ronaldo. O cabelo do Vinícius Júnior é da mesma. E olha só quem é Ronaldo Lidório? É ele, óbvio. Não, né? Óbvio, é ele. Você está decepcionado? Pensou que eu ia falar sobre outro Ronaldo, que você não sabe bem o sobrenome, mas que não é Lidório? Pois é, talvez eu tenha deixado você com uma expectativa errada. Isso foi apenas para mostrar que muitas vezes ficamos sabendo de tudo, ou quase tudo, sobre algumas pessoas que fazem sucesso nessa vida, ganham muito dinheiro e fazem tudo o que lhes parece interessante, sem se preocupar com os outros e, por outro lado, nem ouvimos falar daqueles que vivem uma vida inteira para levar outras pessoas a encontrarem a verdadeira felicidade. O Ronaldo que eu quero apresentar a vocês não é muito conhecido aqui no Brasil. Pelo menos eu nunca o vi na televisão. Os repórteres não andam atrás dele, não se importam com o que pensam ou o que está fazendo, ou com o que ele faz nos fins de semana. Mas Deus sabe tudo sobre esse Ronaldo. E tem um montão de gente que sabe um pouco sobre Deus apenas por causa do trabalho que o Ronaldo fez.
Ah, é claro. Tudo que o Ronaldo Lidório fez foi apenas porque tinha o desejo de servir a Deus. Ele não fez nada para ser conhecido como alguém importante. Ele ama a Deus e por isso ama aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Ele trabalhou muitos anos na África e trabalha agora no norte do Brasil, ajudando pessoas a conhecerem o Salvador. Olha só. Agora o próximo capítulo é Amor por um Povo Estranho. Entendi. Interessante, né? Eu vou ler essa página, aí, deixa eu ver aqui o nosso horário. Não. Eu tô pensando aqui. O que a gente faz? Eu tenho caneta que quando você escreve sai tem cheiro. É mó legal. Ah, que legal. Só essa daqui, ó. É essa. Ai, não pode. E Nossa, e todas rosa. essas? Todas têm cheiro. Que legal, que legal. Certo. Eu vou só pegar ali uma Bíblia pra gente ler a última parte da nossa aula, que é que eu vou parar nesse capítulo, quem é Ronaldo Lidório, né? E aí na próxima aula a gente lê esse daqui, a gente lê juntos, tá bom? Beleza. A gente vê o que a gente faz, na verdade. E aí, eu vou lá pegar só uma Bíblia e eu já volto, tá bom? Tá bom. Ok. Caiu. É. Eu vou só pegar uma Bíblia, tá bom? Que foi? Não? Fala. Pegou? Ótimo, tem mais uma com a mesma versão. Se vocês precisarem. Ah, tá bom, legal, legal. Obrigada. E aí, mamãe? Tá feliz? Tá brava? Vocês já estão terminando aí? Uhum. Vamos fazer um intervalinho para vocês terminarem, tá bom? Eu dou mais uns 2 minutinhos, deixa eu ver aqui. Ó, são 4h22, até 4h25, tá bom? 3 minutos. 3 minutos para vocês só terminarem aí essa parte. Legal, você já até tinha escrito Ronaldo aqui, Gel? É. Da hora, da hora. A gente deixa essa folha guardada, porque a gente, quando a gente continuar lendo o livro, a gente... Sente o cheiro desse molho estranho. Deixa eu ver. Nossa, tem vários cheiros mesmo. Ô, tem bom, pô. Cheiro de... É todos juntos. É, De quê? acho que tem um deve ser uva, outro maçã, outro banana, né? É. Como não Por sabe aí. disso? Ó, 2 minutos, tá? Como não sabe disso?
Não, porque as canetas geralmente tem cheiro das frutas, né? Exato. Muito bonita essa caneta, Vi. Valeu. Eu comprei lá na Dendi. Tem um monte de coisa de material escolar lá, é Eu não muito legal. conheço. É isso, né? É isso. Esse é meu estojo de canetinhas e lápis de cores novos. Legal, legal. Esse daqui é das coisas tipo tesouro e... Você sabe, né? Marca-textos. Porra, O outro é dos meus marca-textos especiais de sorvete com carinha. Porra. E o último é o, sabe, tem os lápis. Aqui são os lápis extras, Entendi. que eu uso pra, você sabe. Tá, você já terminou, Vi? Terminei. Tá. 1 minuto, tá, Gel? Tá, Eu disse, eu vou ver a vista. Tá bom. Deixa eu ver como que tá esse daqui. Se ele ainda tá vivo. Ah, mas...